Nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, as consequências da violência doméstica para a vida da mulher. Já pergunto para você, de forma mais detalhada, Samira, quais são essas consequências? Psicológicas, físicas, né? Depende do tipo de violência que vai ser, que vai acontecer ali, né? O Agosto Lilás, ele vem para comemorar aí o aniversário da Lei Maria da Penha, que esse ano faz 17 anos, né? E ela existe, né, para conscientizar a sociedade de fato, né, para o enfrentamento de todos esses tipos de violência. E as violências que estão lá, né, catalogadas na Maria da Penha, ela pode ser física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, a depender desse tipo de violência, né, que for que acontecer, terão consequências diversas, né? A gente, por exemplo, entende hoje que não há uma diferença grande, por exemplo, nas consequências que aparecem no corpo, na mente da mulher, a partir do tipo de violência, por exemplo, como física ou psicológica. O dano, ele é praticamente igual. Então, há uma baixa autoestima, uma dificuldade de se colocar, de falar, né? As mulheres se sentem muito silenciadas, podem cometer suicídio, por exemplo, né? Não se sentem apoiadas pela família. Então, há diversas consequências que existem aí diante desse problema, que é uma questão social que a gente precisa estar sempre falando, inclusive, né? Samira, você encontra muitos casos desses na clínica? O tempo inteiro, desde tratamento de silêncio, a violência física, psicológica, patrimonial, sexual nem se fala. É importante dizer que muitas mulheres nem sabem, por exemplo, o que é a violência sexual familiar dentro de casa, né? Então, muitas mulheres se submetem, por exemplo, a relações sexuais porque é com o marido, no momento que elas não querem, e elas não entendem isso como estupro, mas por exemplo. Então, isso é uma violência sexual. Não é porque é marido, é companheiro, é namorado, que a mulher tem que se colocar na situação de realizar uma relação sexual porque ela não quer, naquele momento, ela realizar. Isso é estupro, por exemplo, né? E aí aparecem muitos casos na clínica, né? O tempo inteiro aparecem mulheres que são vítimas de todo tipo de violência, né? São companheiros que querem definir qual é o círculo de amizade dessas mulheres, às vezes proíbe o que é proibido, ir na casa dos próprios familiares, de mães, de irmãos, né? De primos e primas, enfim, tios e tias, que começa a dizer que essa mulher está com caso, com um, com outro, e isso é uma inverdade, né? E aí acaba mexendo também com a questão moral das mulheres na sociedade, né? Elas vão ficando com autoestima muito baixa, com medo de sair, vão se fechando num casulo muitas vezes, né? Samira, como a terapia auxilia essas mulheres vítimas de violência doméstica? A principal função da terapia nesse processo é fazer com que as mulheres elas consigam se reconhecer nesse lugar. Porque como a gente está falando de um atravessamento cultural dentro da nossa sociedade, em que muitas dessas práticas, infelizmente, aparecem como normais no nosso dia a dia, aí as mulheres começam a desenvolver problemas psicológicos sérios. Então, elas desenvolvem ali um transtorno obsessivo-compulsivo, uma ansiedade generalizada, uma depressão profunda, e ninguém sabe de onde vem. Quando a gente vai começar a observar a terapia, é o modo de vida que essa mulher tem, né, as violências que ela sofre, que faz com que esse corpo ele adoeça. Romário Evangelista. A minha pergunta é o seguinte, sobre a questão da violência patrimonial. Como é que deve saber, que a mulher deve saber que ela está sofrendo isso? É quando o marido exige a senha da conta do banco? E a outra pergunta é sobre quais os canais hoje aqui na nossa região para denunciar a violência. A violência patrimonial, ela está ligada, por exemplo, quando o marido ele quer controlar, o companheiro, enfim, né? Ele quer controlar o dinheiro daquela pessoa, por exemplo. Será uma das formas. Então, você recebe, mas você vai ter que me dizer com o que você gasta e o seu dinheiro está na minha mão. Outras formas é deixar de pagar a pensão alimentícia.
é uma forma de violência patrimonial também. Né? Você destruir documentos pessoais. Já atendi pessoas que perderam documentos pessoais, recibos de casa, certidão de nascimento. Então, você destruir documentos pessoais da pessoa é um tipo de violência patrimonial. Então, às vezes, eles furtam, né? Causam algum dano a contas, né, financeiras, né, do banco, por exemplo, da mulher, tiram dinheiro de lá, praticam estelionato, fazem as mulheres assinarem coisas que elas não querem assinar diante de questões financeiras, por exemplo, né? Muitas vezes já ouvi relato, por exemplo, de mulheres que são privadas de bens, valores ou alguns recursos, tipo econômicos mesmo, até um absorvente, por exemplo, é negado. Então, isso é um tipo de violência patrimonial também, porque é um tipo de recurso que ela deixa de receber. Outro muito comum, né, que acontece, que eu já ouvi muito também, é eles destruírem objetos pessoais. Então, ali um colar que eu ganhei da minha mãe, eles jogam fora, sabe? Esse é mais ou menos os tipos de violência patrimonial. Eu acredito que a gente não tem aqui delegacia da mulher, né? Eu não sei, acredito que aqui não tem nenhum tipo de... que existe o tipo de ronda, né, que é Maria da Penha, mas eu não acredito que aqui não tenha, e a gente não tem delegacia da mulher. Não sei se aqui tem, de fato, a ronda. Mas os números que a gente pode entrar em contato está ligado à Secretaria de Direitos Humanos, né, que, se não me engano, é o 180. Tem até uma música famosa da Elza Soares, que se chama, né, 180, que é bem interessante a letra. E eu queria voltar ao que você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, que é a questão da violência física e psicológica. Você disse que não há uma diferença. Creio que para a lei também não há diferença entre violência física e psicológica contra a mulher. No ponto de vista da saúde mental, também não há diferença, né? As marcas que ficam... é muito difícil, como a gente diz o tempo inteiro na psicologia, né? Mente e corpo é uma coisa só. Então, as marcas que ficam da violência física, ela é também mental. Entendeu? E na violência psicológica vai ser afetado esse mesmo lugar. Então, sem saúde mental, a gente não sobrevive. Uma pessoa sem saúde mental, ela não consegue desenvolver e estar perante a sociedade bem para poder viver, de fato. Então, por isso que a gente entende que os danos provocados pela violência psicológica e a violência física, que aqui é dividida em 2 lugares, na verdade, do ponto de vista psicológico, é um só. Porque mente e corpo é uma coisa só. Então não tem diferença. Última pergunta, Isabela. Samira, muitas mulheres estão nos ouvindo nesse momento. Chegou aquele momento de deixar um recado, uma reflexão, quem sabe até um despertar, para que essas mulheres possam sair ou tentar sair dessas situações. Sim. É necessário que vocês observem, né, comportamentos que muitas vezes começam, né, a violência doméstica familiar, muitas vezes ela começa de uma forma muito sutil, travestida de cuidado, né, de um ciúmezinho, que para a psicologia o ciúme é uma questão de insegurança. Então, se você tem ciúme, você é inseguro. E aí, a partir dessa insegurança, os comportamentos que começam ali de forma sutil, que parece cuidado, eles vão se transformando e vão aumentando. Existe até um violentômetro, né, que vocês podem achar no Google, que vai mostrar exatamente os passos, né, como é que isso vai aumentando. Então, primeiro começa com um xingamento, às vezes, né, não gosto que você vá para a casa de fulano, que é um familiar da pessoa, porque eu fico triste, né? Começa depois depois do xingamento, começa um empurrão, você tá no meio das pessoas e aí você fala alguma coisa e você recebe um beliscão ali sem ninguém ver, para você não falar determinado tipo de coisa, né? Rasga sua roupa quando você chega em casa. Então vai começando, e aí o fim que a gente tem é o feminicídio, né? Que é a morte propriamente dita da mulher. Então, observa os primeiros sinais. É super importante observar os primeiros sinais. A gente não é responsável, ninguém, homem e mulher, não é responsável pelos sentimentos dos outros, pela frustração, pela tristeza, né? Se eu estou fazendo algo comigo, com meu corpo, que
é uma coisa que é uma escolha minha, de fato, o outro vai ter que lidar com essa frustração. Então, ele vai ter que decidir se ele quer ficar ou não diante do comportamento da pessoa que ele está ali. Ele não pode controlar e colocar essa pessoa para ter um comportamento que é o que ele acha adequado. Então, se você está com uma pessoa, né, isso para os homens, se você está com uma pessoa que você acha que o comportamento dessa pessoa não é adequado para uma pessoa que está com você, então procure alguém que tenha um comportamento adequado para estar com você, e você não vai poder controlar o corpo dessa pessoa que você está nesse momento, o corpo é dela. Então, tem muitas mulheres aí, é só procurar alguém que tem um perfil aí, que se assemelha aí ao que te interessa mais. Essa é a Samira Pires. Um abraço para você, Samira, e um bom final de semana. Abraço para vocês também e até a próxima. Até a próxima.